Há anos, rumores de eventos estranhos e avistamentos bizarros têm se espalhado entre aqueles que acreditam em OVNIs. Será que essas imagens contêm mensagens ocultas de civilizações distantes ou são restos de antigos viajantes do cosmos? Junte-se a nós enquanto revelamos as fotos extraterrestres secretas da NASA que você precisa ver antes que sejam deletadas. Número 1. Avistamento de OVNIs por fuzileiros navais. Um grupo de fuzileiros navais viram uma nave. Então isso não é algo como luzes no céu. Eles realmente viram o corpo, a forma da nave, e você vê isso na foto com pouca luz. Entrevistas alienígenas. Felizmente, este evento incrível aconteceu quando câmeras eram comuns, permitindo que as pessoas capturassem todos os detalhes. O vídeo mostra uma nave em forma de disco, com cerca de 12 metros de largura, perfeitamente intacta, sem um único arranhão. Dentro da nave havia 4 seres. Este notável vídeo, filmado em 1989, foi mostrado ao mundo pela primeira vez em 1997, como parte de um documentário chamado Área 51, a entrevista alienígena. Este documentário não apenas investigou a Área 51, mas também apresentou uma interessante entrevista com um alienígena, semelhante à entrevista com o vampiro de Anne Rice, mas com um toque alienígena. O guia nesta incrível jornada é um homem chamado Victor, que afirma ser um ex-funcionário da Área 51, movido por um forte desejo de compartilhar este vídeo incrível com o mundo. Victor fez uma cópia e a lançou em 1997. Sua decisão permitiu que as pessoas testemunhassem um pedaço da história, embora tenha deixado muitos desejando mais clareza, especialmente porque a fala do alienígena era difícil de entender. À medida que o documentário se aprofundava, tornou-se um sucesso, gerando inúmeros debates e teorias entre entusiastas de OVNIs e céticos. A revelação de Victor não apenas fascinou o público, mas também levantou questões éticas e legais importantes. O governo dos Estados Unidos sempre negou a existência de alienígenas e quaisquer projetos relacionados na Área 51, alimentando ainda mais especulações e teorias da conspiração. Nos anos seguintes ao lançamento do documentário, numerosos pesquisadores e investigadores tentaram verificar as alegações de Victor e a autenticidade do vídeo. Enquanto alguns acreditam que é uma grande farsa, outros argumentam que pode ser um dos vazamentos mais importantes na história dos OVNIs. Número 2. Luzes misteriosas vistas do espaço. Enquanto flutuava sobre a Terra na Estação Espacial Internacional em 2020, Wagner avistou algumas luzes desconhecidas sobre as regiões polares. Essas luzes apareceram em uma ordem particular, provocando discussões sobre sua origem. Algumas pessoas pensaram que elas poderiam ser semelhantes a coisas vistas na base da Califórnia. Wagner conseguiu tirar algumas fotos incríveis dessas luzes enquanto estava na estação espacial em agosto de 2020. As fotos mostram 5 objetos não identificados voando em um padrão desconhecido, mantendo a mesma distância uns dos outros enquanto se moviam em linha reta, logo acima da borda da Terra. É fascinante como eles parecem estar trabalhando juntos. Esperando obter algumas respostas, Wagner compartilhou essas fotos no Twitter, onde ele é conhecido como Elon Musk X. Alguns cientistas acham que alienígenas podem gostar de lugares com muita energia, como vulcões para reabastecimento. Wagner até compartilhou fotos de OVNIs perto de vulcões antes para apoiar essa ideia. Desta vez, ele esperava que as pessoas no Twitter pudessem ter algumas ideias sobre esses objetos. A resposta que Wagner recebeu foi surpreendente. Suas fotos chamaram a atenção da agência espacial russa, a Roscosmos. Eles ficaram tão interessados nas fotos que queriam saber mais sobre o que Wagner viu da estação espacial. Imagine um futuro onde especialistas decodificam essas filmagens, revelando novas coisas sobre o universo. Os russos estão trabalhando duro para descobrir os segredos escondidos na imagem. Enquanto isso, o Pentágono também está intrigado com o que está acontecendo além de nossa atmosfera. Número 3. Objeto misterioso avistado na Califórnia. Em 20 de abril de 2021, uma imagem impressionante de uma luz estranha foi tirada de um vídeo gravado por um oficial da Marinha em sua base militar em 29 Palms, Califórnia. Esta base, conhecida por sua vasta paisagem desértica e céus claros, é frequentemente usada para treinamento. O vídeo mostra um objeto misterioso que aparece em apenas um quadro, tornando a imagem ainda mais intrigante.
A aeronave não identificada na foto é elegante, preta, e tem uma forma única, diferente de qualquer aeronave militar ou civil conhecida. O que torna este avistamento ainda mais fascinante é a rapidez com que o objeto desapareceu. Ele parecia aparecer e desaparecer em um instante, provocando curiosidade e especulação sobre o que poderia ser. O oficial da Marinha não foi o único a vê-lo. Vários outros oficiais de diferentes pontos ao redor da base também testemunharam o objeto. Eles descreveram como ele apareceu de repente e depois desapareceu tão rapidamente. Alguns até notaram que ele voou silenciosamente, o que é incomum, já que a maioria das aeronaves faz barulho. Curiosamente, os dados do radar da base não mostraram nenhuma aeronave desconhecida no momento do avistamento, aumentando o mistério. Isso levou a várias teorias, desde testes militares secretos até visitas de extraterrestres. A aparição súbita e inexplicável do objeto gerou investigações e discussões contínuas entre o pessoal militar e entusiastas de OVNIs. Apesar da natureza breve do avistamento, ele gerou muito debate, com muitos ansiosos para descobrir a verdade por trás da aeronave. Algumas pessoas acreditam que ela pode se camuflar ou se mover a velocidades incríveis, enquanto outros acham que ela pode viajar entre dimensões. Os oficiais que a viram relataram que ela pairou acima deles por cerca de 10 minutos antes de desaparecer sem deixar rastro. Eles tinham certeza de que não eram apenas sinalizadores, mas não conseguiam identificar o que era. O Pentágono, ansioso para resolver esse mistério, decidiu lançar uma investigação sobre o que foi visto naquela noite. Essa data, desde então, se tornou um ponto-chave nas discussões sobre fenômenos aéreos não identificados, refletindo o crescente interesse tanto do público quanto do governo. Número 4. Encontro com OVNIs no Japão. Enquanto muitas pessoas pensam nos Estados Unidos quando se trata de encontros com OVNIs, o Japão tem uma história fascinante de experiências estranhas com fenômenos extraterrestres. Muitas imagens de objetos desconhecidos foram capturadas no Japão ao longo do tempo, desde avistamentos misteriosos até encontros próximos. Os céus do Japão têm visto muitos eventos inexplicáveis. Esses encontros são tão frequentes que o governo japonês tomou medidas ativas para abordá-los. Pilotos japoneses voando sobre sua terra natal não estão apenas observando o tráfego aéreo regular, mas também estão prontos para relatar qualquer avistamento de OVNIs imediatamente. Além disso, as forças de autodefesa do Japão recebem treinamento especial para se preparar para possíveis encontros com seres de outros mundos. Este treinamento detalhado garante que eles possam lidar com quaisquer avistamentos inesperados de maneira calma e eficaz. Em preparação para futuros encontros com OVNIs, o Japão desenvolveu um protocolo detalhado para lidar com esses avistamentos. Este plano delineia as etapas a serem seguidas, garantindo uma resposta rápida e coordenada a quaisquer eventos nos céus. Apesar de todas essas preparações, o mistério do desconhecido continua a cativar a imaginação das pessoas. Até agora, o Japão documentou 6 encontros notáveis com OVNIs. Um incidente particularmente cativante envolveu uma série de vídeos que atraíram atenção global. Esses vídeos mostraram 10 orbes brancos deslizando suavemente pelos céus azuis acima de Osaka. Ao inspecionar mais de perto, os observadores notaram como a luz e as sombras se refletiam nos objetos, sugerindo que eles estavam reagindo ao ambiente ao redor. Eu olhei para a forma como a luz está atingindo essa coisa e comparei com a luz atingindo as árvores aqui embaixo. Olhe para os ângulos das sombras, todos são iguais. Então este é o ângulo da sombra para o Sol. Os ângulos de sombra consistentes indicavam uma fonte de luz comum, possivelmente o Sol, aumentando o mistério. Embora as autoridades japonesas não tenham feito nenhuma declaração oficial sobre esses fenômenos aéreos enigmáticos, a fascinação global continua a crescer. As pessoas especulam sobre a natureza desses eventos, com teorias variando de ocorrências naturais a possíveis explicações extraterrestres. Esse mistério contínuo cativa tanto entusiastas quanto céticos. Número 5. Anomalias sombrias estranhas. Nas filmagens, uma coisa estranha parecia se mover super rápido e com uma agilidade incrível, quebrando as regras de como as coisas geralmente se movem. As pessoas que viram disseram que ela foi muito mais rápida do que qualquer avião normal, o que deixou os especialistas perplexos. Às vezes, deixava um rastro estranho no ar.
algo que não costuma ser visto quando as coisas voam por aí. Esse caminho desconhecido sugeria que o que estava impulsionando-a estava muito além do que sabemos sobre como as coisas geralmente voam, tornando-a ainda mais misteriosa. A imagem mostrava ela descendo rapidamente do céu, como se não fosse afetada pela gravidade. Quando chegou perto do oceano, a água parecia ficar toda turbulenta e fervendo, como se a coisa estivesse emitindo uma tonelada de calor ou energia. Mesmo que as pessoas a vissem de perto, ela não deixava sinais óbvios de movimento, o que fazia as pessoas se perguntarem como ela estava se movendo e permanecendo no ar. Essa coisa estranha ainda não foi identificada, e muitas pessoas inteligentes estão tentando entendê-la, inclusive autoridades governamentais de todo o mundo. Alguns documentos secretos dos Estados Unidos falam sobre como eles estão preocupados que outros países possam estar ficando bons em tecnologia espacial, o que poderia ser um grande problema para a segurança e a paz. Eles estão especialmente de olho na China, pensando que eles poderiam usar suas habilidades espaciais para fins não tão amigáveis, como interferir nas coisas de outros países no céu, especialmente durante tempos tensos, como se as coisas ficassem difíceis entre China e Taiwan. Número 6. Encontros fascinantes no Brasil. Voltando nossa atenção para o Brasil, surgiu outra foto cativante. É fascinante aprender sobre a rica história do país em avistamentos de objetos voadores. Há um evento legal chamado A Noite dos OVNIs, onde as pessoas se reúnem anualmente para falar sobre seus encontros com OVNIs. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O Brasil tem visto muitos outros incidentes estranhos ao longo dos anos. Por exemplo, nos anos 1970, houve uma situação louca em Colares. As pessoas de lá disseram que foram atacadas por luzes estranhas do céu e algumas até se machucaram, ou pior. O governo tentou descobrir, mas nunca realmente resolveu o caso. Há também um grupo chamado Comitê Brasileiro de Pesquisadores de OVNIs, que são como detetives de avistamentos de OVNIs. Eles têm coletado toneladas de informações, como histórias de pessoas que viram coisas incomuns e até fotos e vídeos. Mas mesmo com tudo isso, muitos avistamentos ainda são um mistério, o que mantém as pessoas super curiosas e falando sobre se estamos sozinhos no universo. Então, a Noite dos OVNIs não é apenas uma reunião divertida, é um grande evento no Brasil. Número 7. Encontro extraordinário na Escócia. Em 1990, após um dia cansativo trabalhando em um hotel no tranquilo campo escocês, 2 chefes decidiram dar uma caminhada para relaxar. Mal sabiam eles que sua caminhada se transformaria em uma aventura emocionante. Enquanto passeavam pelo campo silencioso, de repente notaram algo no céu acima deles. Era uma enorme aeronave, com cerca de 30 metros de comprimento pairando no ar. Isso era como nada que eles já tinham visto antes. Intrigados e perplexos, os chefes rapidamente pegaram suas câmeras para capturar essa visão extraordinária. As fotos que tiraram mostravam a aeronave com um avião a jato próximo, e não havia sinais de que tivessem sido alteradas. Percebendo a importância do que viram, os chefes compartilharam suas histórias com o jornal local. Mas sua tentativa de lançar luz sobre o evento foi frustrada quando o Ministério da Defesa britânico confiscou suas fotos e manteve o incidente em segredo. 32 anos depois, a verdade finalmente veio à tona quando David Clarke encontrou uma cópia esquecida de uma das fotos originais. No entanto, as identidades dos 2 chefes permaneceram desconhecidas, levantando questões sobre o que eles viram e por que o governo queria esconder. É outro momento intrigante na história, reminiscente da famosa Batalha de Los Angeles. Número 8. A Batalha de Los Angeles. Numa noite importante em 1942, imagens incríveis foram capturadas em câmera apenas 2 meses após o ataque a Pearl Harbor. Os céus acima de Los Angeles se iluminaram com uma visão incomum, lançando a cidade em um estado de pânico. Com a cidade às escuras, o exército disparou 1.400 balas de canhão contra coisas voadoras, mas nada parecia afetá-las. As pessoas assistiram com espanto e medo enquanto as balas não faziam nada aos objetos. A situação se tornou trágica, com 5 civis morrendo por bombas e 3 em acidentes de carro no caos. Após a fumaça se dissipar, não havia sinal do objeto, deixando todos perplexos, se perguntando o que eram aqueles objetos e o que aconteceu naquela noite. Número 9. Encontro da National Geographic com um OVNI. Ao vasculhar os arquivos da National Geographic,
conhecida por suas histórias incríveis de exploração e descoberta, surge uma história intrigante. O ano era 1971. Um fotógrafo aéreo chamado Sérgio Loa partiu em uma missão de rotina para fotografar um belo lago. Ele não tinha ideia de que essa viagem levaria a uma descoberta extraordinária. Quando Loa revelou seu filme, notou algo incomum em uma das fotos. Havia um objeto metálico brilhante que não pertencia ali. Parecia ser uma nave voadora não identificada. O objeto era enorme, com um diâmetro estimado de cerca de 50 metros, um tamanho impossível de ignorar. Animado com o que encontrou, Loa compartilhou as imagens com seus chefes na National Geographic, esperando que eles ficassem tão entusiasmados quanto ele. Para sua decepção, seus superiores não compartilharam seu entusiasmo. Não só desconsideraram as fotos como irrelevantes, mas também proibiram Loa e seus colegas de falarem sobre elas. Apesar dos esforços da National Geographic para manter as fotos escondidas, elas eventualmente vazaram para o público no final dos anos 1970. A aeronave nas fotos se tornou um assunto quente, capturando a imaginação de muitos. Em 2021, as fotos passaram por uma análise extensiva, confirmando que não eram um erro ou uma farsa. O objeto metálico nas imagens era realmente um objeto voador não identificado, provocando mais interesse e especulação sobre suas origens. No entanto, apesar de toda a curiosidade e investigações, a prova definitiva de que o objeto era de origem extraterrestre permaneceu fora de alcance. Essa história de uma missão rotineira que se transformou em um conto de mistério e especulação continua a fascinar aqueles que a ouvem. Número 10. Encontro com um objeto voador misterioso em janeiro de 2023. Em um dia frio de janeiro de 2023, militares realizavam vigilância de rotina com um drone Reaper Mk-9, uma aeronave não tripulada altamente avançada. Eles não tinham ideia de que estavam prestes a ver algo que desafiaria tudo o que sabiam. Enquanto a equipe de vigilância observava os céus, sua atenção foi subitamente capturada por algo peculiar. Um objeto voador não identificado entrou em cena, movendo-se mais rápido do que qualquer coisa já registrada na história da aviação. A nave se movia com agilidade e velocidade incríveis, quase como se estivesse desafiando as leis da física. Em meio à operação militar, os oficiais rapidamente viraram as câmeras da aeronave para capturar este visitante. O que viram foi surpreendente. O objeto não identificado deixava um rastro de perturbação em seu caminho, distorcendo a atmosfera enquanto se movia pelo céu. Por um breve e eletrizante momento, a missão de vigilância rotineira se transformou em uma cena digna de um filme de ficção científica. As filmagens capturadas pelo drone Reaper Mk-9 se tornaram um assunto quente dentro dos círculos militares e além. Especialistas ficaram perplexos com o encontro. Será que isso era evidência de atividade extraterrestre ou era um vislumbre de um projeto aeroespacial secreto? A especulação correu solta enquanto entusiastas e céticos analisavam cada quadro das filmagens, buscando pistas para desvendar o mistério deste evento aéreo não identificado. Número 11. Avistamento chocante de OVNIs. Imagine um evento incrivelmente assustador, onde algo de outro mundo passou por nós a uma velocidade inacreditável, enviando sinais. As filmagens mostraram a água se movendo como se algo grande estivesse surgindo debaixo dela. E, de repente, um objeto branco apareceu acima dela. Não tinha marcas, janelas ou qualquer coisa que mostrasse como estava voando. Mesmo com os jatos militares escaneando a área, eles não conseguiram encontrar nenhum sinal de como estava se movendo. O comandante e o tenente-comandante tentaram alcançá-lo, mas era rápido demais, disparando e aparecendo no radar longe dali. Estava se movendo muito mais rápido do que qualquer coisa que já vimos, deixando todos perplexos. Esses rápidos sinais de rádio, chamados de Fast Radio Bursts, duram apenas uma fração de segundo, mas liberam mais energia do que o Sol em um dia inteiro, e estão vindo de algum lugar além de nossa galáxia. Algumas pessoas acham que podem ser mensagens de alienígenas superinteligentes tentando se comunicar conosco. Os cientistas ainda estão tentando descobrir o que esses sinais significam, mas só a ideia de falar com alienígenas já é suficiente para nos dar arrepios de excitação. E há outro encontro assustador de 1956, envolvendo o sargento da Força Aérea dos Estados Unidos, Jonathan N. P. Leavitt, e o major
William Cunningham. Enquanto Cunningham explorava restos de mísseis no Novo México, ele de repente viu Leavitt sendo levantado por um objeto voador bem acima dele. Sem aviso, Leavitt foi atraído para a nave, deixando Cunningham completamente atônito. O radar militar encontrou um objeto desconhecido nas proximidades, confirmando a experiência surpreendente de Cunningham. Mas a situação tomou um rumo trágico, quando o corpo sem vida de Leavitt foi encontrado a 16 quilômetros de distância, completamente drenado de sangue, apenas 3 dias depois. Esses eventos enigmáticos provocam reflexões profundas sobre os segredos do cosmos e a possibilidade de encontros com seres de outros mundos. Número 12. O incidente do dogfight de Gorman. Um piloto altamente experiente chamado George Gorman estava voando pelos céus quando de repente captou algo estranho abaixo dele. Um OVNI. Parecia um disco voador com bordas lisas e arredondadas, brilhando intensamente enquanto se movia graciosamente sobre a cidade. O que o tornava ainda mais estranho era que, embora fosse fácil de ver, não aparecia no radar. Mas ele decidiu perseguir este objeto. No entanto, à medida que se aproximava, o OVNI ficou ainda mais brilhante antes de disparar a uma velocidade incrível. Primeiro a 6.150 metros por segundo, e depois a uma velocidade impressionante de 1.800 quilômetros por segundo. Gorman ficou atordoado e perdeu de vista. Este encontro, que aconteceu em 1º de outubro de 1948, agora é famoso como o incidente do dogfight de Gorman, um momento emocionante na história do século XX. Número 13. As linhas de Nazca. Mudando para outro avistamento intrigante, as linhas de Nazca. Estas são marcas antigas esculpidas na terra, formando enormes peças de arte que se estendem por 3.720 metros e têm intrigado especialistas há séculos. Algumas pessoas acham que faziam parte de rituais, talvez relacionados à água, porque estão perto do Peru, mas há uma teoria mais selvagem. Alguns sugerem que poderiam ter sido pistas de pouso para antigos alienígenas, um conceito reminiscente das ideias apresentadas em Carruagens dos Deuses. Número 14. O objeto em forma de bala de menta capturado em 2014. Em novembro de 2014, no USS Princeton, que fazia parte de um grupo de navios liderados pelo USS Nimitz, uma imagem de algo estranho foi capturada nas profundezas do oceano. De repente, um objeto branco em forma de bala de menta surgiu da água, adicionando mais uma camada de mistério a toda essa história de alienígenas. Enquanto isso, 2 jatos de combate estavam voando acima, e abaixo deles havia essa coisa em forma de ovo flutuando muito alto, quase 167 quilômetros acima da água. Quando se aproximaram, a coisa estranha não voou como as coisas normais. Ela se moveu pelo ar super rápido, como 3 vezes a velocidade do som, e depois mergulhou de volta no oceano sem deixar rastros. Número 15. O mistério de Oumuamua. Há também outra coisa chamada Oumuamua, que causou um grande alvoroço entre cientistas e pessoas no Reddit. A princípio, pensaram que era apenas uma rocha ou algo flutuando no espaço, mas estava se movendo mais rápido do que o esperado, o que fez todos falarem. O astrofísico Avi Loeb até disse que poderia ser uma nave alienígena, usando um tipo especial de vela para se mover. Algumas pessoas disseram que é apenas gelo derretendo, mas novos estudos dizem que não é isso. Então, o mistério de como Oumuamua se move ainda não foi resolvido. Número 16. Avistamentos misteriosos em 2004. Além disso, há algumas fotos tiradas de um vídeo feito pela tenente-comandante Alex Dietrich durante um voo de prática regular para a Marinha dos Estados Unidos. Essas fotos tornam a história ainda mais interessante. As imagens, capturadas em novembro de 2004, acima do enorme Oceano Pacífico, perto de San Diego, mostram o encontro de Dietrich com uma coisa estranha. Eu vou categorizar isso como talvez um helicóptero ou talvez um drone, e quando desapareceu, quero dizer, era apenas... você sabe. Acho que tomando uma cerveja nós meio que dissemos: cara, se eu visse isso sozinho, eu não sei se teria voltado e dito alguma coisa. Ela foi informada para verificar algo estranho caindo de uma altura louca de 270 mil metros até o oceano abaixo. Ela e outro piloto correram para o local. Quando chegaram lá, viram algo estranho. A água na superfície parecia agitada e girava ao redor como se estivesse reagindo a algo abaixo.
De repente, uma coisa branca apareceu, flutuando misteriosamente acima da água agitada, e depois disparou para o céu super rápido. Embora tenha sumido rapidamente, não deixou nenhum rastro claro na água, tornando as coisas ainda mais intrigantes. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que a filmagem é real, mas ninguém sabe ao certo o que era aquela coisa ou de onde veio. Número 17. O avistamento misterioso em 2017. Em 15 de maio de 2017, a imagem de um objeto voador surpreendeu a todos com seus movimentos rápidos e erráticos, deixando os especialistas perplexos sobre de onde veio e por que estava lá. Sua forma bizarra provocou muitos rumores, com algumas pessoas até pensando que poderia ser um OVNI ou parte de uma nave de outro planeta. Para adicionar ao mistério, um grupo de motociclistas afirmou ter visto soldados guardando a área onde o objeto foi encontrado, e esses soldados brincaram sobre encontrar um OVNI nas montanhas. Embora provavelmente fosse apenas uma piada, fez as pessoas pensarem sobre segredos ocultos em lugares poderosos. Número 18. Foto de um objeto estranho em Marte. Em um pequeno laboratório da NASA, escondido em uma parte tranquila da Terra, havia uma foto. Era uma imagem de uma missão secreta que a NASA nunca mencionou. A foto mostrava algo incrível. Uma coisa flutuando acima da superfície de Marte. Parecia uma bola brilhante sob a luz do Sol marciano. Os cientistas da NASA não podiam acreditar no que viam. Nunca tinham visto algo assim antes. A foto causou muita excitação e interesse entre os pesquisadores. Eles trabalharam duro estudando cada detalhe da foto, tentando descobrir a verdade sobre a coisa. Apesar de seus melhores esforços, os cientistas nunca conseguiram entender completamente o que viram naquela foto. Então, a foto secreta alienígena da NASA se tornou lendária, falada em silêncio entre aqueles que ousavam sonhar sobre o que está lá fora no espaço. De onde veio essa coisa? Foi feita por uma civilização inteligente? Deixe-nos saber sua resposta na seção de comentários. Número 19. Encontros com OVNIs e encobrimentos. Em 2012, Adam Du, um cara que faz vídeos, recebeu uma ligação de seu antigo parceiro Joseph B. Joseph. Disse que encontrou algo legal e queria mostrar a Adam. Era sobre algumas fotos que a irmã de Joseph encontrou no lixo. As fotos pareciam ter algo a ver com um grande nome, o presidente Eisenhower. Nas fotos, pessoas famosas como Bing Crosby e Clark Gable estavam com o presidente, mas o que chamou a atenção foram duas fotos super estranhas. Uma tinha um pequeno corpo marrom que parecia um alienígena em uma caixa de vidro. Eles pensaram que tinham encontrado algo incrível, mas acabou sendo o corpo seco de uma criança, não um alienígena. Depois, mostraram as fotos para Tom Carey, que sabia muito sobre esse assunto. Tom achou que as fotos pareciam com o que as pessoas disseram sobre o acidente de Roswell, mas depois de verificar de perto, descobriram que era apenas uma criança morta, não um alienígena, o que foi uma decepção. Número 20. Teorias sobre naves secretas. As pessoas acham que a Força Aérea dos Estados Unidos tem um lugar onde trabalham em aviões secretos, como o U-2 e o SR-70 e um Blackbird. Há conversas sobre um avião que pode ser o mesmo do que o denunciante Bob Lazar falou. Ou talvez seja apenas outro avião espião. Em 1963, um avião espião caiu em Utah e o piloto sobreviveu. A Força Aérea limpou a bagunça rapidamente, o que fez as pessoas se perguntarem se era apenas um acidente normal ou algo mais sombrio. Então, em 2020, alguns youtubers capturaram algumas coisas estranhas acontecendo perto de um lugar secreto da Força Aérea em Nevada. As imagens mostraram muita atividade, especialmente à noite. A Força Aérea disse que sempre estão fazendo algo lá, mas não contam muito ao público. Um casal também viu alguns veículos de segurança e um grande ônibus saindo de uma área cercada, sugerindo que algo grande poderia estar acontecendo. Um arqueólogo chamado Freeman fez uma viagem perigosa ao mesmo lugar em Nevada para seguir o caminho de alguns pioneiros antigos. Ele não se importava com as coisas militares, apenas com a história. Mesmo sendo difícil, ele conseguiu e aprendeu muito sobre o passado da área. Há um livro que fala sobre todas as coisas secretas que aconteceram naquele lugar da Força Aérea no passado. O livro diz que eles fizeram algumas coisas loucas com bombas atômicas lá. Uma foto de 1957 mostra uma dessas bombas explodindo, e é bem assustador ver.
Número 21. Foto intrigante no Sri Lanka. Outra foto interessante foi tirada em 2004 no lindo Sri Lanka. Durante as férias, um oficial aposentado da Força Aérea Real viu algo de tirar o fôlego, um enorme anel colorido no céu. Ele rapidamente tirou uma foto, desencadeando uma série de eventos secretos. A imagem acabou nas mãos do Ministério da Defesa, escondida por anos até ser finalmente revelada ao público. Mas mesmo assim, o mistério persistia. Ninguém sabia quem tirou a foto ou o que exatamente estava no céu. Número 22. Incidente bizarro na Estação Espacial Internacional. E há o incidente bizarro na Estação Espacial Internacional, onde o cosmonauta Oleg Dmitrievich Kononenko descobriu buracos perfurados em um painel de radiador, junto com refrigerante flutuando no espaço. A descoberta de uma nave espacial não identificada nas proximidades só aumentou o mistério, deixando todos se perguntando se fizemos contato com vida extraterrestre. Qual dessas fotos extraterrestres você acha mais intrigante? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Continue por aqui e assista a mais vídeos do nosso canal. Deixe seu like e inscreva-se para assistir aos novos vídeos. Até o próximo vídeo, pessoal!